Dia a todos. Nós vamos dar início à nossa sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao doutor Cid Cury, ex-presidente da Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, SEDAI, e que tem também um currículo que será, durante a nossa solenidade, divulgado, embora todos aqui presentes tenham uma convivência com o doutor Cid Cury e todos conhecem a sua trajetória de vida e de luta. Convidar para vir aqui para a mesa o nosso homenageado, doutor Cid Cury. Me dá aí, Adriano, me dá aí. Vou te dar as nominatas que a Adriana Cadê? está separando. Cadê? Maria. Não, me dá aquele papel primeiro, vou chamar os primeiros. Convidar, representando a SEAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos, doutor Alberto Balaciano, vice-presidente. Representando os sedaianos, convidar João Marcos Andrade, que preside a representação dos sedaianos em Campos. Cadê o... Obrigado. Cadê aquele aposentado que escreveu o nome dele no papel? Esse aqui. Representando a geração do doutor Cid Cury na SEDAI, convidar doutor Paulo César Kipper Nogueira, aposentado sedaiano. Representando a família do doutor Cid Cury, chamar a filha Juliana Cury. Bota aqui, cadê? Bota aqui. Peraí. Não. Eu quero depois botar a relação de quem está na mesa, hein? Deixa eu ver se tem, né? Ainda representando os trabalhadores da SEDAI, chamar o Ari Girota, que tem sido, juntamente com o doutor Cid Cury, o sedaiano mais presente aqui na Assembleia Legislativa durante esse último período. Composta a mesa, vamos ouvir e cantar o hino nacional.
Normalmente, numa solenidade importante como a de hoje, é sempre muito difícil organizar a mesa dos trabalhos, porque quando recebemos aqui a relação nominal dos presentes, vivemos sempre um certo embaraço. Não sabemos como selecionar aqueles que vão ocupar a mesa. Portanto, eu solicito a todos que todos se considerem na mesa. Quando eu enfrento dificuldade assim, eu me lembro daquela história do rei Arthur, que com dificuldade de organizar a mesa, pela importância, bolou a mesa redonda. Então aqui, estamos numa mesa redonda, e todos integram a mesa. Cadê a relação da mesa? Então eu vou. Normalmente também, quem preside a solenidade faz o primeiro pronunciamento. Mas eu vou, que o cerimonial organiza, né, a sequência da solenidade, e eu normalmente descumpro a ordem. Então, eu vou solicitar ao Paulo César Kipper Nogueira, que dos membros da mesa é aquele que há mais tempo conhece o Dr. Cid Cury, para que ele possa ser o primeiro a usar da palavra dentre os membros da mesa. Se porventura, e eu acredito que não, Dr. Paulo César entender que dentre os presentes mais antigos, tem um ou outro que de alguma forma pudesse sintetizar a vida do Dr. Cid Cury com mais precisão, ele poderia também delegar, de qualquer maneira, com a palavra, Dr. Paulo César. Senhor presidente, mais autoridades, senhoras e senhores, eu não esperava falar sobre o Cid, mas é fácil falar sobre ele, pelo histórico que ele adquiriu na sua carreira, na SEDAI, sempre um trabalho profícuo, sério, e uma correção ímpar. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Cid, além de amigo, eu tive a felicidade de trabalhar diretamente quando o Cid foi presidente, eu fui chefe de gabinete dele. E eu costumo dizer que ele me tirou o couro, porque nós saímos às 9 horas da noite, quase todos os dias da SEDAI, mas com muita satisfação. E ele conseguiu, Cid Cury, conseguiu uma façanha. Eu digo uma façanha pela dedicação que ele teve ao conseguir a criação da prece. Nós devemos muito, ou quase tudo, ao Cid Cury, a criação da nossa fundação. Eu acompanhei para e passo, ele ia para o palácio, justificando a necessidade,
não saía de lá até que conseguiu autorização para que a prece fosse criada. Foi um período não muito longo, mas de muitas realizações. Depois disso, nos separamos, mas sempre dentro da SEDAI, sempre mantivemos um contato de amigos, e culminando com a participação dele nos nossos almoços dos velhos da SEDAI, na CEAERJ, em que ele participa de um almoço que foi criado em 1979, e que até hoje existe. E com muita satisfação nós vamos lá conversar sobre os bons tempos da companhia. Departamento de Águas primeiro, Sursan, quase todos desse tempo. Depois SEDAG, no nosso caso, ESAG também depois se juntou com a SANERJ, veio a SEDAI em 1975 com a fusão. De maneira que é com muita alegria que eu estou aqui, não podia deixar de vir, dar um abraço nele, cumprimentá-lo e parabenizar também a iniciativa do deputado Paulo Ramos, porque é muito merecida essa homenagem ao Cid. Muito obrigado. O homenageado sempre tem direito às suas reivindicações. E o doutor Cid fez uma reivindicação aqui, é para trazer o neto dele aqui para a mesa. Então, Daniel, vem para cá, Daniel. Para quem já tem neto, eu olho aqui em volta, né? Já tem até quem tenha bisneto, quanto mais neto. Então, nós compreendemos, né, esse desejo do doutor Cid Cury. Vamos agora ouvir a palavra do vice-presidente do CEAERJ, nosso Alberto Balaciano. Muito obrigado, Alberto, pela presença. Bom dia a todos. Deputado Paulo Ramos, a todos da mesa, nosso homenageado Cid, a todos presentes. Isso é uma honra para nós da CEAERJ, na Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos, ter em nossos quadros o Cid. Realmente, como já foi colocado aqui, é uma pessoa que foi presidente da SEDAI, teve esse desempenho fantástico, né, que foi colocado. Agora, o mais importante é que até hoje ele briga e defende essa empresa que é um patrimônio do Rio de Janeiro e até nacional, né? Através de seus artigos, através de seus depoimentos. Isso para nós é muito importante. E a SEDAI, rapidamente, né, ela é a água, ela é um monopólio natural. Isso é uma maldade que se quer fazer de você querer privatizar essa empresa, né? Evidente que você vai sair de um monopólio estatal para um monopólio privado, e com todas as consequências que isso advém, né? E não é à toa que essa empresa ela é hoje um símbolo aqui, que ela foi colocada nesse programa de recuperação fiscal, que, a meu ver, não recupera nada, e talvez por trás desse programa o objetivo seja realmente sacrificar mais uma vez os nossos servidores do nosso Estado, né? Isso que a gente entende, tá? Porque não é à toa que se coloca uma empresa, é uma maldade que se faz com essa empresa, você querer pegar empréstimo de um banco, o francês, né? E querer colocar. Então, é porque isso representa, isso porque a empresa ela representa um patrimônio muito grande, porque o fato dela ser colocada exatamente como, digamos, como prêmio, tá? Mas isso é uma coisa que não vai resolver o problema, tá? E por isso eu acho que o Cid ele sempre se coloca
nessa defesa, e para nós é muito importante, né, que ele continue com essa posição. Tá? Então, Cid, você está de parabéns aí por essa homenagem, bastante merecida, né, essa homenagem que se faz, e evidentemente extensivo à empresa, ao Estado e ao nosso país, entendendo? Então, Cid, tem aqui uns cumprimentos aqui bastante efusivos aí da nossa sociedade, ok? Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o João Marcos, representante dos sedaianos, que vem lá de Campos. Muito obrigado. Bom dia, companheiros, companheiras, senhores, senhoras presentes, nosso querido amigo Paulo Ramos. Vou te intitular, o Paulo Ramos, segundo defensor da SEDAI, tá? Porque o primeiro é o Dr. Cid. Você não vai ficar chateado com isso não, porque o cargo é bem merecido. Bom, falar depois dos meus antecessores é complicado. Como é que falar de uma figura como o Dr. Cid Cury? Como definir o Dr. Cid Cury? A única palavra que me vem na cabeça é guerreiro. Porque o amor que esse homem tem pelo saneamento e o carinho especial e incondicional que ele tem pela instituição SEDAI, instituição essa que ele presidiu, que deixou um legado muito positivo, faz com que nós, sedaianos, me permite, doutor Cid, dizer nova geração, apesar dos meus cabelos brancos, né, nos sentirmos orgulhosos. E falando agora diretamente para a família, papai ficou ausente um bom tempo, porque a SEDAI é como se fosse um amante, ela te tira de casa e para você voltar é complicado. Tem vários companheiros aqui que viveram e vivem isso, que a SEDAI falando no bom sentido da palavra, é um vício. E quando vocês achavam que papai ia ficar em casa, quietinho, aposentado, o homem vai para a rua, vai para a batalha, vai para aquilo que ele sabe fazer bem, que é escrever muito bem, e fez esse projeto de lei, né, junto com Paulo Ramos, em que tira a SEDAI da garantia. Ou seja, um guerreiro, ele nunca se esquece de lutar. Ele está sempre preparado. O bom guerreiro, ele está sempre preparado, que é aquele que nunca é pego, como diz o antigo ditado, de calça curta. E o doutor Cid assim o é. Eu quero, em nome de todos os funcionários da SEDAI, doutor Cid, te agradecer. Independente, espero que hoje nós logremos êxito, Paulo Ramos, na derrubada do veto, porque é um pleito justo. O Rio merece isso. Que a SEDAI continue do povo do estado do Rio de Janeiro. Ela não merece o que está sendo passado, dado como garantia. Uma empresa que é superavitária, que não depende de verba nem federal, nem verba estadual, muito sequer municipal. Ela tem a sua autogestão. Então, doutor Cid, em nome dos sedaianos, eu quero te agradecer por o senhor ter saído da sua zona de conforto, arregaçado as mangas e ter vindo para a batalha nos ajudar a salvar mais uma vez essa empresa. O meu profundo agradecimento, como presidente do Staiquenon, eu lhe sou muito grato em nome de todo o norte e noroeste do estado e falo também pelo Rio e Niterói. O nosso muito obrigado. Niterói, Ari Girota, sedaiano. Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiramente agradecer na figura do deputado Paulo Ramos e agradeço a todos os presentes e principalmente ao doutor Cid Cury, que é o grande homenageado, que é um exemplo de luta, de dedicação à empresa. Muitos aqui não sabem, muitos companheiros que nos ouvem não sabem. O doutor Cid Cury é o engenheiro e foi o presidente
que fez a primeira ampliação do Guandu. Quando o estado do Rio precisava ser ampliado do seu abastecimento, o Dr. Cid Cury pegou o touro pela unha e promoveu uma ampliação. E não por acaso agora ele participa da luta no momento em que a SEDAI promove a segunda ampliação. Isso é muito simbólico. A família do Dr. Cid Cury eu quero agradecer, e ao neto em especial, tenho muito orgulho de seu avô, porque eu que sou pai e ainda não sou avô, tenho aprendido a cada dia, a cada minuto de convivência com o Dr. Cid. Dr. Cid é uma enciclopédia viva, é uma história viva que fala de SEDAI e fala da vida, que nos motiva e nos estimula a continuar lutando. Nos últimos 2 anos, o Dr. Cid esteve de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, neste parlamento, dando subsídios e ferramentas para que o deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar Coelho, entre outros, tivessem os argumentos necessários para construir a resistência e a retirada da SEDAI do processo de privatização. Portanto, esta é uma homenagem para lá de justa e necessária. É uma homenagem a todos os trabalhadores que aqui estão e aos que estão se encaminhando para cá, porque nós hoje estamos trabalhando na maior e melhor empresa de infraestrutura do Brasil. É disso que nós estamos falando. E os companheiros que são engenheiros de caminhada de luta, os aposentados que ajudaram a construir essa empresa, os trabalhadores que aqui estão, todos nós estamos sendo homenageados na figura do Dr. Cid. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é uma honra estar com o Dr. Cid, com o deputado Paulo e com todos aqui nesta casa, prestigiando o Dr. Cid. Nossa luta não tem sido fácil, a nossa luta não será fácil, porque o que o grande capital quer é dominar o acesso à produção e à distribuição de água. E como o Dr. Cid muito tem me ensinado, a água é a maior usina, a maior empresa de vacinação, né? É uma empresa de saúde. A SEDAI é uma empresa de saúde pública. Ela não pode ser objeto de privatização. Não só a SEDAI, como nenhuma empresa estatal, mas a SEDAI em particular, que tem levado água de qualidade para mais de 11 milhões de cariocas e que pode ser usada como exemplo para o Brasil inteiro, de que uma empresa pública, estatal, sob o controle dos trabalhadores do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro em particular, pode continuar prestando um serviço para a população e universalizar o saneamento. É disso que nós estamos falando. E essa capacidade a nossa empresa tem. Nos últimos 7 anos, ela se reinventou e nós vamos seguir em frente na esperança de que o novo governo entenda a importância e a relevância do saneamento público e de uma empresa do porte como a SEDAI, que tem expectativa de resultados de mais de 600 milhões de reais que serão reinvestidos no nosso sistema. Portanto, Dr. Cid, eu quero agradecer todo o seu empenho, toda a sua luta e quero deixar com o senhor essa camisa aqui, que é um amuleto da nossa luta, da luta do sedaiano, entendeu? Que nos acompanha há 4 anos e que será entregue ao senhor aí, para que o senhor guarde com carinho, recordação da luta que o senhor faz parte. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado. Olha lá para sair na foto. Fica ali, doutor Cid. Ali, fica ali na frente para sair na foto. Senão fica longe isso. Pronto. Obrigado. Nós vamos agora ouvir a voz da família, né? Ouvir a Juliana, filha do homenageado, Juliana Cury. Bom dia. Eu me sinto muito homenageada, muito honrada de estar aqui nessa homenagem para o meu pai, né? Porque realmente ele é exemplo para mim de tudo na minha vida. Ele é comprometido com tudo que ele se propõe a fazer e muito inteligente, né? Consegue colocar as coisas, né, da forma correta para que todos possam entender e ele explicar, ser bem... fazer as pessoas entenderem as coisas
de forma clara, né? Melhor do que eu consigo. Descomplica as coisas, né? E eu queria falar que quando ele conseguiu fazer a ampliação do Guandu, eu estive lá, né? Eu tinha 6 anos. E hoje estou aqui nessa homenagem, né? Então eu me sinto muito honrada também por isso, né? Porque a SEDAI é praticamente minha irmã, né? Porque ele cuidou da SEDAI do mesmo jeito que ele cuidou de mim. Então, eu gostaria de agradecer muito por essa homenagem a ele, né? É muito bem feita, né? Porque ele merece bastante. E ele não estaria aqui se não fosse pela causa, né? Que a SEDAI, ela tem que continuar sendo uma empresa pública, né? Porque, acima de tudo, a água é um direito de todos, né? Não deveria nunca ser privatizada, né? Então é isso. Obrigada. Quer não? Nem uma palavrinha? Não? Estou perguntando ao neto, né? Não quer? Mas a mãe já falou, né? Mas vamos lá. Hoje, nós organizamos a homenagem ao Dr. Cid Cury. E quando nós tomamos a iniciativa de apresentar a proposta, o Dr. Cid Cury não sabia. Ele só tomou conhecimento quando foi incluída a matéria para a votação, a aprovação unânime aqui no Poder Legislativo. A iniciativa que partiu do meu mandato, na verdade, representa o reconhecimento, o devido, o justo reconhecimento à luta que o Dr. Cid Cury travou. Eu nem vou dizer a vida dele toda na defesa do saneamento público. Mas nesse último momento, principalmente, quando a SEDAI foi e continua submetida a uma grave ameaça. Porque nós estamos acompanhando, ao longo desses muitos últimos anos, o desmonte do Estado brasileiro. Estão entregando para o controle da iniciativa privada, principalmente para o capital estrangeiro, quase todo o patrimônio nacional. E quanto mais o modelo vai dando errado, o modelo de Estado mínimo vai dando errado, maior é a afirmação de que é preciso aprofundar o desmonte do Estado. Há dias atrás, houve comemorações, os 30 anos da Constituição de 5 de outubro de 88. Eu tive a oportunidade, Dr. Cid, de participar da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88. Sou daquela Constituição, não a que está em vigor hoje, mas da Constituição de 5 de outubro de 88, honrosamente, sou um dos signatários. E a Constituição de 88, representando a vontade do povo brasileiro, representando o sentimento nacional, colocou como primeiro princípio fundamental a soberania nacional. E o que significa a soberania nacional? Senão o controle das riquezas nacionais pelo povo brasileiro. Quando falam na necessidade de
continuar nesse entreguismo desenfreado. E eu olho a Constituição de 88, que para consagrar a soberania nacional, restabeleceu o monopólio estatal do petróleo. Estamos vendo aí que, com a inteligência dos nossos petroleiros, o Brasil descobriu na camada do pré-sal que não tem pouco petróleo, não, tem muito petróleo. E de uma forma completamente criminosa, agora estão dizendo que quando a Petrobras passou a ser a operadora única nos blocos recebidos pela Petrobras, houve uma avaliação de que ali nós teríamos 5 bilhões de barris. Mas agora descobriram que tem muito mais. Aproximadamente 15 bilhões, ainda admitindo que esse volume seja subestimado. E eles dizem o seguinte: o petróleo no fundo do mar não tem nenhum valor, só terá valor depois de extraído. É uma verdade. Mas qual a razão de entregar as multinacionais do petróleo? Por que não continuar a Petrobras como operadora única? Todos sabem que numa economia globalizada, a chamada economia de mercado, é preciso controlar a produção para também controlar o preço. O que foi feito há alguns anos atrás para reduzir o preço do petróleo? Os Estados Unidos da América do Norte, na aliança que tem com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita aumentou a produção e o preço foi jogado lá no chão. É preciso, então, ter a compreensão de que o volume extraído também influi no preço. Aliás, nós vemos exemplos quase que anuais da nossa agricultura, né? Aumenta a produção e reduz o preço. Chegamos ao crime no país da fome de verificar que a produção agrícola muitas vezes é jogada no lixo, é destruída, porque o preço não compensa. Produziu mais e ganhou menos. Mas o petróleo, como um recurso estratégico, guarda uma vinculação também óbvia com a soberania nacional. Somente, aliás, nem gostaria de caminhar nesse rumo, mas eu não posso acreditar que um presidente da República eleito, oriundo do Exército Brasileiro, vá ser um vendilhão da pátria. Pelo menos isso eu não acredito. Para dar uma chance ao afloramento de um sentimento que, por razões até históricas, ou por um sentimento, por algo subjetivo, ainda é algo que o povo brasileiro espera das Forças Armadas, a defesa do patrimônio nacional. Então eu não posso acreditar. Houve um presidente eleito tomar posse no dia 1º de janeiro. Eu não posso acreditar que o presidente eleito, cercado no seu ministério
de tantos militares, que ele será um vendilhão da pátria para se transformar em traidor do povo. Não posso acreditar. Tenho outra expectativa, pelo menos nesse quesito. Não acredito. Imaginar que vai abrir mão do poder, dizendo que o Banco Central vai ser independente. Independente de quê? Nesse cassino, que são os fundamentos da economia. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O dólar, a inflação, a bolsa de valores, caminha num sentido, perde no outro. O ministro escolhido para ser o grande condutor da economia, aliás, a preocupação é que a equipe econômica vem da escola de Chicago. Olha, parece até a seleção brasileira, né? Nenhum joga no time aqui do Brasil, todos jogam no time de fora, formando a seleção. Num ato falho, numa entrevista que deu, ele disse que no ano de 2017, o Brasil pagou de juros e serviços da dívida 100 bilhões de dólares. Ainda completou a recuperação de uma Europa por ano. Então, tem que ter superávit, teto de gastos, etc., cortar despesas para pagar juros e serviços da dívida. A lei de responsabilidade fiscal permite gastar mais do que arrecada só para pagar juros. E aí? Não pode aumentar salário, porque aumenta o consumo, vem a inflação. E a sociedade é de consumo. A maioria esmagadora do povo brasileiro está privada de consumir o essencial para a subsistência, a começar pela alimentação. A fome ainda é um problema que alcança a maioria esmagadora da população, inclusive no Rio de Janeiro. Mas a Constituição de 88 também nacionalizou o subsolo. Para dar uma noção do que isto significou, doutor Cid Cury, a British Petroleum, inglesa, que agora trocou até de nome, não fala mais British Petroleum, ou é BP, ou é... Depois que causou desastres ambientais no mundo inteiro, escondeu o nome. Mas a British Petroleum tinha no Brasil alvará de pesquisa e lavra de áreas que somadas davam um território maior do que a Inglaterra. Os geólogos brasileiros prepararam essas informações e informaram aos constituintes. Não temos mais o monopólio estatal do petróleo. A nacionalização do subsolo foi suprimida da Constituição e privatizaram a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, que era uma empresa lucrativa. E o subsolo brasileiro era e ainda é o mais rico do mundo, em quantidade, em qualidade e em diversificação. Não há nenhum outro país no mundo que tenha tanto minério no seu território, no seu subsolo, quanto o Brasil. Mas a Vale do Rio Doce estava aí, por último, associada em Mariana, ao tal da BHP. Está lá o desastre de Mariana, a irresponsabilidade a mais completa,
sem que ninguém até hoje tenha sido punido. E a norueguesa Hidroalonorte, lá no Pará. E a Noruega se apresenta no mundo como uma grande defensora do meio ambiente. Lá, defende o petróleo deles, aqui não. Aqui vem e joga os rejeitos nos rios da Amazônia, sem nenhuma consideração. Eu poderia, doutor Cid, companheiros, amigos, ainda dizer no desmonte do Estado brasileiro, todo o setor siderúrgico, eu às vezes digo de memória, 10 siderúrgicas, agora lá aquele América Fest nos Estados Unidos, com razão, vamos esperar que o presidente eleito fale Brasil primeiro. Não é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não. É Brasil primeiro, se vai defender a soberania nacional. Diz lá que o setor siderúrgico é estratégico. E quem foi que assumiu as siderúrgicas brasileiras? E o setor petroquímico de fertilizantes? Aliás, um modelo que vinha do período pós-64, o modelo tripartite. Porque tem petróleo, tem que transformar. Agora, com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, houve a necessidade de ter mais refinarias, de ter complexo petroquímico. Houve corrupção? Houve. Mas não deveria ter desmontado o projeto. Deveria punir os que se corromperam. Mas o projeto, o Brasil não pode continuar exportando óleo bruto e importando os derivados a preço alto. Não é o preço da gasolina aqui, o gás de cozinha. Então o povo vai pagando um preço. E a rede ferroviária federal? E o Lloyd brasileiro? O Lloyd foi extinto. É só para demonstrar o tamanho do desmonte. E quanto mais foi desmontando, mais foi devendo. A ponto de, na época, Collor e Itamar, aceleradamente, o desmonte foi feito com a utilização das chamadas moedas podres, os títulos da dívida externa, pelo valor de face, não pelo valor de mercado. Então, o desmonte é continuado. Mas chegamos a um ponto do desmonte que não há respeito sequer à água. Como fica um cidadão que não tem salário? Vai morrer de sede? A água vai ser submetida ao lucro? O cidadão não tem renda, porque no Brasil, de cada 100 trabalhadores trabalhando, 75 recebem de 0 a 2 salários mínimos. O desmonte do Estado brasileiro, as privatizações, também tem o objetivo de retirar as referências, que as empresas estatais sempre pagaram melhor. É preciso o quê? É preciso entregar às mãos da iniciativa privada, que eles não querem experimentar internamente os mesmos salários para os trabalhadores de todos os setores. Tem que eliminar essa referência, que é a Vale do Rio Doce. E o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram transformados em bancos de linha, de primeira linha, competindo com os demais bancos, deixando o desenvolvimento nacional. E o BNDES, que administra o dinheiro que é devido aos trabalhadores. A reforma trabalhista foi feita aí, acabando. Aliás, a sinalização que vem do governo eleito é de fortalecer o Ministério do Capital e acabar com o Ministério do Trabalho. É o que está sendo sinalizado.
A expectativa é muito grande. Eu, quando falo aqui da água, eu me lembro de um brasileiro, aliás, hoje, doutor Cid, eu estava imaginando que não sei se ele está vivo ainda, doutor Ciro Nogueira, Rui Nogueira. Você quem conheceu o Rui Nogueira, um dos maiores conhecedores da água no nosso país. E quando aqui no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, estava sendo votado o novo zoneamento ecológico e econômico, cujo objetivo consistia em possibilitar e ampliar a plantação de eucalipto para viabilizar a compra da Aracruz Celulose pelo senhor Antônio Hermílio de Moraes, na época vivo da Votorantim, que lá no Espírito Santo já estava quase que inviável. Tamanha era a área já, com eucalipto plantado. O doutor Rui Nogueira veio aqui e trazendo informações sobre o controle da água no nosso país. A água como recurso estratégico, sendo o Brasil que detém os maiores mananciais de água potável do mundo. Doutor Rui Nogueira, coitado, está lá em Brasília, não sei se está vivo ainda, mas estava muito doente há algum tempo atrás. Nos trouxe a informação de as principais fontes de água mineral do nosso país já foram adquiridas pela Quibon, pela Nestlé e pela Coca-Cola. Eles vão avançando. Controlar a água significa controlar de vez qualquer perspectiva de soberania nacional. É por isso, doutor Cid, que hoje aqui, esta solenidade foi organizada no dia de hoje, que o governador do estado se submeteu, se acovardou e, com o argumento de salvar as finanças do estado, ele assinou um acordo para que as ações da SEDAI, na sua integralidade, garantissem um empréstimo de miseráveis 2 bilhões e 900 milhões de reais. Empréstimo contraído não num banco, que é o tal de Paribas. Aquilo não é um banco, aquilo é uma lavanderia, que tem representações em várias partes do mundo, está envolvido em várias denúncias, algumas confirmadas, de lavagem de dinheiro. Vem aqui 2 bilhões e 900 milhões. Será que o BNDES não poderia? O que é que faz o BNDES com a poupança dos trabalhadores? Por que cometer esse crime? E aí, com a resistência dos sedaianos, mas eu tenho que dizer, quando falamos na resistência dos sedaianos, defendendo a SEDAI como empresa pública estatal e indivisível, eu tenho que registrar com muita alegria que a resistência dos sedaianos ficou concentrada na luta travada aqui na Assembleia Legislativa pelo doutor Cid Cury. Doutor Cid Cury não descansou um momento, nenhum momento. Olha que eu, aqui, os servidores da Assembleia Legislativa sabem que eu chego cedo. Meses a fio, quando eu chegava, doutor Cid Cury já estava lá na porta, atento. Tem que apresentar isso, tem que apresentar aquilo, faz assim, faz assado, é isso aqui, ali. A liderança, o esforço, o empenho, doutor Cid Cury. Conseguimos avanços à Assembleia Legislativa e temos que dizer isto.
Porque hoje, lamentavelmente, tenho que dizer isso também, e estou indo até muito longe, doutor Cid, peço desculpas. Existe, e há motivos, mas há um trabalho árduo para desmoralizar as empresas estatais, para desmoralizar as empresas públicas, mas, acima de tudo, para desmoralizar as casas legislativas. Porque a única possibilidade do povo influir para defender seus interesses, a única, numa chamada democracia representativa, passa pelo poder legislativo. E é o poder legislativo que dá motivos, mas vem sendo duramente desmoralizado. Há uma falsa cruzada moralista que passa por instituições policiais, pelo Ministério Público, Procuradoria da República e pelo Judiciário, em manobras seletivas para alcançar não a todos que cometem deslizes, mas para alcançar seletivamente, mas o centro consiste em desmoralizar o poder legislativo. E vem alcançando sucesso. E aí, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a pressão dos sedaianos, mas com a presença aqui do doutor Cid Cury, a Assembleia Legislativa colocou alguns obstáculos. Se num determinado momento cedeu, depois que as finanças do Estado foram recuperadas, era duro ver os servidores deixando de receber seus salários, muito difícil. Mas a Assembleia Legislativa, se por sua maioria num determinado momento cedeu, depois assumiu a compreensão com os esclarecimentos que foram sendo prestados, que não era razoável, não era aceitável permitir que o crime fosse perpetrado. A SEDAI foi preservada, porque a garantia que foi dada das ações da SEDAI, a garantia já foi substituída pelos recursos disponibilizados na vitória que a SEDAI, foi o departamento jurídico da SEDAI, foram os sedaianos que foram vitoriosos no Supremo Tribunal Federal. O recolhimento indevido de imposto de renda. A União já foi condenada. E a garantia já foi substituída. Precisava um pequeno complemento, diz assim, um complemento simbólico. Retirar a SEDAI, o nome SEDAI, lá da entrega ao governo federal. E a Assembleia Legislativa aprovou. Surpreendentemente, o governador vetou. O governador vetou porque está acuado. Eu sei, doutor Cid, que o governador vetou, que ele está completamente sob pressão. O governador Pezão vive uma relação de dependência. Não tem mais autoridade, nem pessoal, para deliberar, para decidir. E aí, quando houve uma votação, uma aprovação unânime, quando é unânime, a própria bancada de sustentação do governo aprovou. Como o governador veta? Se os líderes dos partidos de sustentação do governo
também contribuíram para a aprovação unânime. E aí hoje, vamos apreciar o veto. Há ameaça. Há ameaça. Eu não acredito, mas estamos diante dessa possibilidade. Nos jornais de hoje, até para uma alegria, o governador eleito dá entrevistas dizendo que não quer privatizar a SEDAI. Diz assim: ah, mas a SEDAI é lucrativa, a SEDAI não depende de recursos públicos. Isso mesmo. Mas existe algo muito maior. Nós não podemos admitir que o Estado mínimo alcance aquilo que é essencial à sobrevivência das pessoas, que é a água. Ao contrário, vamos tentar fazer com que o futuro governador não só não privatize a SEDAI, mas desprivatize aquilo que já foi privatizado. Até porque, comparativamente, considerando o grau de complexidade e de dificuldade, a SEDAI tem resultados muito mais promissores do que Águas do Juturnaíba. Águas de Niterói, uma mentira. Vai lá na Lagoa de Piratininga para ver a poluição. O fato de estar canalizado não significa que não esteja poluído. Porque vai para o mar, vai para a lagoa, é só ir lá olhar. Nessa luta que estamos travando aqui, através de um assessor do gabinete, mandei fotografar os rios de Niterói, as lagoas, tudo poluído. Aí vem esse Instituto Trata Brasil, financiado por quem? Pelas mesmas empreiteiras que querem. Aliás, nem sei como as coisas vão ficar, que as nossas empreiteiras, está aqui, né? O balanço. Vivemos um drama tão grande que as empreiteiras brasileiras ficaram também completamente desmoralizadas. Olha a situação da corrupção, como cria uma situação de grande perplexidade. As nossas empreiteiras se transformaram em corruptoras, superfaturaram. Tudo isto é verdade. Mas as nossas empreiteiras alcançaram um grau de excelência que são capazes de competir em qualquer parte do mundo com qualquer outra empreiteira, em qualquer obra de infraestrutura. Constroem estradas, ferrovias, aeroportos, portos, terminais, tudo. Mas como estão criminalizadas, estão impossibilitadas, salvo o acordo de leniência, impossibilitadas de participar das obras de infraestrutura aqui no Brasil. A situação é tão lamentável que o Comperge, uma coisa óbvia, a Petrobras se associou ao governo chinês. O Comperge caminha para ser recuperado, mas como acabaram com o conteúdo local, conteúdo nacional, os nossos estaleiros todos fechados, pode comprar navio em qualquer parte do mundo. Os estaleiros aqui, que geravam empregos, e as empreiteiras geravam empregos também, para quem? Para os nossos engenheiros.
Vamos num debate no clube de engenharia ou no CAERJ? Qual é o apelo? Vai curar o doente ou matar o doente? E só as empreiteiras brasileiras que corromperam, superfaturaram? E a Siemens? E a Alstom? Quantas outras estão aqui dentro e nos seus países de origem? Como é que resolve? Então a complexidade é muito grande. Então hoje, a Assembleia Legislativa vai ter a oportunidade de dar mais uma demonstração de que, com todos os aspectos negativos, o poder legislativo ainda é aquele que pode representar o povo brasileiro no enfrentamento. É o poder legislativo que pode enfrentar aqueles que já demonstraram que são capazes de ter interesse e que conseguem arrastar o patrimônio nacional de modo a contrariar os interesses e necessidades da população. Vamos esperar que, com o esforço dos sedaianos, o poder legislativo possa hoje derrubar o veto e que possamos aqui, na declaração de voto, dizer: obrigado, Cid Cury, obrigado pela sua existência, obrigado por estar aqui, obrigado por abrir nossos olhos, obrigado por nos alertar, obrigado por dar essa vitória aos sedaianos e dar essa vitória também ao povo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor Cid. Chamar a família, né? Pô, família para ajudar a entregar aqui. Cadê? A filha já está. Cadê o Munir Ramos Cury? Logo vi, tinha que ter um Ramos na família. Agora que eu já vi o Daniel e Marguerita, prima do homenageado. Abdala. Marguerita, vem aqui, por favor, para sair na fotografia. Vem também. Regina, vem. Quem mais? Quem? Amarinho, faz favor. Depois vamos sair uma foto grande aí embaixo, todo mundo. Vai virar para lá, a gente reúne, fica aqui à mesa, vai sair todo mundo. Álvaro Bolamar. Chega todo mundo da mesa aqui para cá um pouquinho, só para ficar todo mundo mais perto. Hein? Vai dar. Deixa, agora a gente desce. Aí, tá bom assim. Ó, o Neto põe aqui, põe no vovô. Pronto, chega, sobe aqui, ó. Olha aqui. Isso, vem. Arruma uma forma de fixar aí na foto ali. Alessandro também. Deixa eu pegar aqui. Aqui, doutor Cid. Aqui, ó. Vamos pegar assim, vou sair na foto. Vou chegar para todo mundo. Vamos ver se ajeita. Vamos ver se sai na foto. Chega aí. Isso. Pode passar também. Vem pra cá. Eu vou até. Isso. Vê se arruma para sair na foto. Botar o rosto em algum lugar que apareça. Pera lá, ó. Olha lá. Isso. Fica aqui, ó. Pronto, assim, todo mundo. Tá lá para ali, ó. Munir. Tá aqui, ó. Tá aqui, saiu, sai aqui. Pronto? Pronto. Doutor Cid, tua palavra. Pode atribuir.
Com a palavra, o homenageado. É para a tribuna. Humberto? Cadê Humberto Lemos? Hein? Humberto? Humberto lá, por favor, pô. Ué. Doutor Cid, por favor. Tá ligado ali? Alô? Ilustre deputado Paulo Ramos, membros da mesa, senhores e senhoras, meus amigos, difícil nessa hora fazer um pronunciamento. A gente, com a idade que tem, vai ficando piegas e a voz não sai. Difícil. Mas eu tenho que falar. Como eu não sou um bom tribuno, tenho que dar as condições. Por isso eu vim falar em pé. Não sei falar sentado. Meus amigos, eu quero dizer a vocês algumas coisas. Primeiramente, eu vou fazer um breve histórico de como tudo isso começou, que deu origem a essa nossa solenidade e que nos permitiu chegar até onde chegamos. Quando ainda em 2000, vou ser breve, mas ao historiar, eu vou dizer aquilo que eu tenho dito aqui durante 2 anos e que eu quero que vocês que estão presentes aqui também ouçam. Ainda em 2016, quando se começou a falar na crise do Estado, a crise financeira, e que então, logo a primeira coisa que lembraram foi a venda da água do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, eu procurei todos os dados sobre a SEDAI e sobre o Estado. Fiquei perplexo de ver como um Estado que está em crise financeira deseja tomar uma providência que agrava a crise financeira. Era o que ia acontecer. Não fosse as considerações que o ilustre deputado Paulo Ramos fez aqui agora sobre a soberania nacional. Sim, a soberania nacional. 70% do nosso corpo se constitui de água. Tudo que o ser humano faz gasta água, despende água, e essa água tem que ser reposta. E o que se quer fazer? Entregar a nossa água ao estrangeiro? Isso fere, sim, não só a soberania no nosso Estado, mas a soberania nacional, e fere mortalmente. Porque se o petróleo, como falou o ilustre deputado Paulo Ramos, fere a soberania nacional, a água mais ainda. Como vamos viver sem água? E aí então, a SEDAI, altamente lucrativa. Ué, mas uma empresa pública lucrativa
Sim, lucrativa. Lucrativa em algumas áreas. Por ela ser lucrativa e permite a existência da SEDAI e do Estado. E aí eu pensei, mas será que alguém ganha a legitimidade do voto para entregar aquilo que a gente precisa repor a cada dia, a cada hora no nosso organismo? Aquilo que está em nossas mãos, aquilo que além de estar em nossas mãos, não nos traz prejuízo. Ao contrário, traz lucro. Lucro público, aquele lucro que você lucra e não coloca no bolso de um concentrador de renda, usa em área necessitada, em área que é deficitária, mas que está carente e precisa de atenção, em área que precisa de governo. E aí eu pensei, mas a última palavra sobre isso, porque a legitimidade do voto não permite uma canetada amalucada. Eu tenho a legitimidade do voto e aí eu assino o que eu quiser. Não é assim. A legitimidade do voto dá direito a fazer o debate. Aquele que tem a legitimidade do voto não é proficiente em tudo. Não é proficiente em transporte, em saúde, em educação, em saneamento, em segurança. Ele precisa se informar, ele precisa conhecer para poder basear suas decisões. E aí eu pensei, quem dá a última palavra sobre isso? Nós vamos ter que suportar isso sem fazer nada? Mas a última palavra vem de quem? Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ô Ivan. E não conhecia aqui os ilustres deputados, mas achei bom, antes daquela fatídica votação, de fevereiro do ano passado, eu pensei, antes disso, vamos informar aos legisladores o que é a água, para que serve, o que é a SEDAI e qual a situação do Estado. Porque, como foi dito até por legisladores aqui, o problema financeiro do Estado não se constituía em uma situação na qual um aporte pontual de capital resolvesse. Não, era um problema de fluxo de capital. A saída era maior do que a entrada. Claro que ia faltar. Então, tem que diminuir a saída e aumentar a entrada. É como uma família que tem uma renda familiar de 10 mil, mas tem uma despesa todo mês de 12. Aí todo mês falta 12. Depois de um ano a situação é desesperadora. Está devendo a todo mundo. Tá, mas essa família, ela produz um produto e entrega com um carro velho que tem. Aí diz assim, vamos vender o carro. Aí vende o carro por 3 mil e a situação fica resolvida por 20 dias. E depois que vendeu o carro, não tem nem mais como fazer aquele produto para vender. E aí, agora? Será que é possível que a Alerj, os parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, não fossem sensíveis a isso? Não, mas foram. Foi muita luta, mas foram sensíveis. E nesses caminhos por aqui, por quase 2 anos, tive a honra e a sorte de encontrar uma bifurcação, deputado Paulo Ramos, sobre quem nós vamos falar daqui a pouco. Mas qual foi a providência inicial? Quero ser breve para não cansar vocês. Mas eu liguei para o então presidente da CEAERJ, que era o Nilo Ovídio,
e falei, Nilo, nós temos que fazer alguma coisa, temos que informar aos deputados qual a situação do Estado, o que é a água e qual a situação da SEDAI e qual as consequências de vender a SEDAI. Ele falou, eu também acho, mas tem que fazer aqui alguma coisa escrita para entregar. Nós só tínhamos 15 dias. E aí eu fiz. E no fim de semana anterior, havia uma manifestação em Copacabana, e eu marquei com o Camarinha, que é sempre meu companheiro de luta. E no caminho para a manifestação, eu tropecei em um desnível do passeio e quebrei a mão em 2 lugares. E aí eu deixei por conta do Nilo e pedi que o Nilo então corresse os gabinetes aqui da Alerj e entregasse as informações. E aí eu não podendo vir, eu pedi que o Aracaque, que está em casa, colega Aracaque, se recuperando de uma cirurgia, e também acho que o colega Flávio Carvalho, eu acho que também consegui que o colega Armando viesse junto com o Nilo, porque achamos bom, eu não vi com a mão enfaixada aqui, cheia de gesso, não ia ficar bem. Então eles entregaram, mas tiveram pouco tempo, estava muito em cima, enfim, não foi possível falar com todos os parlamentares, e aí a votação foi feita e foi aprovada. Mas nós não íamos parar nisso. Nós resolvemos então reforçar as informações para votações futuras. E o que dizia? Dizia o seguinte, brevemente dizia que a SEDAI é uma empresa que atua como empresa privada, tem uma produtividade elevada, a SEDAI gera um dividendo ao Estado de cerca de 100 milhões por ano, e a SEDAI faz o subsídio cruzado. E que a SEDAI, ao fornecer água tratada, a SEDAI age como se estivesse dando vacina na população, permanentemente, porque a água tratada dentro dos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde evita cerca de 30 moléstias. Isso eu extraí do livro de epidemiologia do ilustre e saudoso Dr. Fausto Guimarães. Entreguei também à nossa colega Marguerita, diretora da CEAERJ, para que ela se tomasse conhecimento de tudo, para informar também no âmbito da nossa sociedade. E aí então informei também rapidamente que, em breves palavras, o que aconteceu no mundo. Paris, por exemplo, a tarifa de água subiu acima da inflação 260%, e aí ela teve que ser reestatizada, e assim foi no mundo todo. Breves informações, e que eu resolvi então, depois daquela fatídica votação, resolvi aprofundar e fazer vários documentos. E tive também a colaboração de alguns colegas no início, foi o Aracá, que também nos acompanhou para visitar os 70 gabinetes. O Aracá, que o Flávio Carvalho foi também em várias, colega Ailton também. Camarinha, que sempre me acompanha nessas coisas, não podia, estava com problema de saúde, e aí o Ailton foi no lugar dele. E os documentos diziam o seguinte: primeiro, nós informamos qual foi a reação da sociedade civil, sociedade organizada, a reação diante daquela votação, daquela aprovação daquela lei. A reação foi extremamente negativa. 100% das associações de moradores criticaram, estavam contra.
100%, e os senhores parlamentares, legisladores aqui no estado do Rio de Janeiro, tinham que saber disso. Informei em outro documento também, e aí depois eu passei a ficar sozinho, porque era difícil conciliar a agenda de 3, 4 pessoas, que seria o ideal, porque 3, 4 pessoas mostram uma representação, mas era difícil. O dia que um tinha médico, o outro tinha um outro problema de saúde, o outro tinha que estar no trabalho, enfim. Então, para que fosse intenso, eu teria que me conformar em passar a vir para cá sozinho. E assim eu fiz, e aí informei o que aconteceu nos países, nas cidades que resolveram privatizar o saneamento, a elevação das tarifas, que também justificaram reestatizar, o que representava a venda da SEDAI para um particular, e aí isso eu gostaria de tratar em rápidas palavras aqui com vocês, que era o seguinte, que os legisladores teriam que saber: 86% da arrecadação da SEDAI fica concentrada nas áreas boas daqui da cidade do Rio de Janeiro. A quase totalidade das outras áreas é deficitária. Então, o que a SEDAI faz? E faz isso há décadas, e satisfatoriamente. A SEDAI tira daqui para usar lá, onde a entrada é insuficiente para cobrir os custos da prestação de serviço. A arrecadação não cobre os custos. Então, tira-se daqui e se coloca lá, o chamado subsídio cruzado. Esse mecanismo permite, há décadas, o Estado do Rio de Janeiro fazer uma harmonização social do serviço. Por que que essa harmonização social do serviço era imprescindível? Era imprescindível pelo que nós falamos agora. Se temos que repor 70% permanentemente da água no nosso organismo, a nossa vida depende disso. Então, isso representa a saúde. E aí um parêntese antes de continuar. Se isso representa a saúde, saúde pela Constituição é dever do Estado. Então, o lugar dos trabalhadores da SEDAI é no Estado, é na SEDAI pública. Foi só um parêntese. Então, esse subsídio cruzado permitiu, com esse modelo que hoje a SEDAI existe, no modelo existente atual, que foi até consolidado no regime militar, se conseguiu reverter, inflexionar a curva de mortalidade infantil, era permanentemente crescente. E aí, com esse modelo, nós conseguimos inflexionar. Começamos na década de 70, já na década de 80, enquanto muitas... São Paulo não. São Paulo acompanhou como o Rio de Janeiro. Mas em várias cidades do Brasil ainda, a curva de mortalidade infantil, a taxa crescia. Aqui no Rio de Janeiro, a taxa já caía vertiginosamente. Então, esse modelo permitiu isso. O fato de a SEDAI ser pública, estatal, permitiu a utilização do mecanismo de subsídio cruzado, que permitiu a harmonização social do serviço, que permitiu a queda da taxa de mortalidade. Então, todos os outros modelos testados anteriormente não deram certo, porque a curva nunca foi descendente. E quais eram os outros modelos? Nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro a Companhia Brasileira de Saneamento e Água, que depois largou tudo, porque estava mais difícil conseguir aumentar o lucro. Tivemos aqui no Rio de Janeiro também, na época do Império, e aí foi abandonado e o Estado teve que assumir. Depois disso, nós informamos aos senhores legisladores
o que aconteceu no mundo. E aí trouxemos um documento que foi editado pelo Instituto Transnacional, que tem sede em Haia, na Holanda. Esse instituto tem a finalidade de pesquisar, estudar e divulgar políticas públicas. E qual foi o resultado do estudo do grupo de trabalho para fazer a pesquisa sobre saneamento? O resultado foi o seguinte, amigos. Naquela época, ano passado, 367 grandes cidades, agora já são 370. Privatizaram o serviço de saneamento básico e tiveram que reestatizar. E quais cidades foram? Vou citar algumas. Berlim, Stuttgart, Budapeste, Nápoles, Paris, Barcelona, Maputo, antiga Lourenço Marques, Moçambique, Bamako, noroeste da África. Então, nos Estados Unidos foram 59 cidades, agora entrou mais uma, 60 cidades, que privatizaram e tiveram que reestatizar. E por quais motivos essas cidades retomaram o serviço de saneamento básico? Olha o que nós queríamos trazer para o estado do Rio de Janeiro. Queda vertiginosa na qualidade do serviço. Abandono da população de baixa renda. Aumento inesperado, muito acima do esperado, muito acima da inflação, das tarifas. E falta de investimento pela empresa que assumiu a privatização. Esses foram os 4 principais motivos. E qual é o motivo para privatizar? No Brasil é assim, não está dando lucro, está dando prejuízo, privatiza. A SEDAI dá lucro. Não tem dinheiro para fazer os investimentos. Quem privatizou por isso teve que reestatizar, porque não havia investimento. Então, o Rio de Janeiro estava querendo ir para onde o mundo foi e teve que voltar. E nós vimos agora trazer essa tragédia para o Rio de Janeiro. Em Buenos Aires, a empresa privatizada foi expulsa do país, porque a situação das instalações de saneamento básico estava desesperadora. Não fazia manutenção, o tratamento da água estava com excesso de nitrato e outras substâncias, causando problema de saúde em Buenos Aires. Depois de 10 anos o governo não aguentou, expulsou a empresa. A empresa, quando foi expulsa, mudou de nome para poder posar de boazinha em outros países. Uma empresa francesa. Em Berlim, 50% do saneamento que foi privatizado teve que ser reestatizado, mas afirma a empresa privada, disse, não, eu tenho um contrato. Eu, para entregar as instalações de volta, eu quero 5,4 bilhões. Então, Berlim, a municipalidade gastou 5 bilhões e meio para recuperar o que já era dela. Então, essa tragédia que nós queríamos trazer para cá. Então, procurei as instituições que quisessem se manifestar sobre isso. A CEAERJ se manifestou claramente sobre isso. E o Clube de Engenharia também. Então foi decidido que o Clube de Engenharia iria fazer um manifesto juntamente com a CEAERJ, chamado Carta Aberta à População do Estado do Rio de Janeiro, ao governo e aos políticos do Estado, aos parlamentares.
E eu aqui, em nome do clube, já tinha entregue em nome da CAE, entreguei os 70 gabinetes. O clube de engenharia é a casa do empresário de engenharia. Empresário visa lucro, empresário quer ter empresa, mas eles tiveram a dignidade de dizer: não, nós queremos empresariar sim, mas essa tragédia para o nosso estado não. Isso foi a voz do clube de engenharia. Bom, uma vez que todos os gabinetes tinham todas as informações, eu teria que estar disponível para quem quisesse maiores esclarecimentos. E alguns até me passaram e-mail pedindo, telefonava. Mas, nos caminhos aqui pelos corredores, numa bifurcação, eu encontrei o deputado Paulo Ramos. O deputado Paulo Ramos, quando eu tive os primeiros contatos, o entrosamento foi de tal ordem que eu pensei assim: é ele, vai ser ele. E aí tivemos uma conversa. Olha, o deputado Paulo Ramos é tão interessado nesse assunto que a nossa conversa foi tácita, implícita, sem que se falasse. Foi impressionante. Foi como se ele dissesse assim para mim: olha aqui, ô Cid, a gente sabe que a ordem e o poder se aperfeiçoam indissoluvelmente ligadas no campo, muitas vezes polêmico, da política. E os anseios da população balançam, oscilam entre esse aperfeiçoamento, esse aprimoramento e suas próprias reais necessidades. E aí, a conversa foi assim: olha, sem ele falar, ô Cid, eu tenho parte no poder, eu posso tentar mudar a configuração da ordem, e isso pode me dar uma bandeira. Mas e você? Você tem uma bandeira? E eu falei sem falar: a minha bandeira é lutar contra a privatização da água no estado do Rio de Janeiro. E aí sim ele falou. Aí ele falou de viva voz, sem que eu falasse o que eu acabei de falar agora. Ele respondeu para mim: essa é a minha bandeira desde sempre. Então, a nossa bandeira, na nossa luta, era a mesma do deputado Paulo Ramos. E o que nós fizemos? Fundimos as bandeiras. E aí deu nisso. E qual é a situação hoje? A situação hoje é que, conforme o deputado já falou, mas eu quero ser testemunha de voz, aquele que ouve, concorda e repete. Qual é a situação hoje em relação à SEDAI? A garantia dada com as ações da SEDAI, trocada. Não precisa mais que as ações da SEDAI garantam aquele empréstimo. E para pagar o empréstimo, olha só, o Estado queria fazer um empréstimo, aí usou as garantias da SEDAI, das ações da SEDAI. Agora não precisa mais. Mas olha, eu tenho que pagar. O dinheiro que está destinado para isso já existe oficialmente. Então, o que o Estado queria, pegar um empréstimo, usar a SEDAI e ter o dinheiro para pagar, já está. Não há mais o que fazer.
o último ato que vai ser hoje, da votação, é para consagrar algo, uma configuração que já está existindo. Conseguimos isso. Quem conseguiu? Como que isso foi conseguido? Deputado Paulo Ramos, sedaiano honorário, não se desligou um minuto dessa bandeira. Era ele que dizia o que fazer, ele que articulava, ele que planejava qual era o próximo passo, ele que dizia se nós deveríamos fazer ou não pressão. Ele foi o grande comandante. Só que ele foi o grande comandante vitorioso de uma luta muito bela. Por quê? É uma luta que não tem perdedor. A vitória de Paulo Ramos é a vitória de todos. É vitória da SEDAI, dos sedaianos, do governo do Estado e da população do Estado. Mas quem propiciou essa vitória? Quem foi o baluarte que não se desligou um minuto? Às vezes eu ameaçava falar alguma coisa, eu não precisava nem acabar. Ele dizia, não, mas isso já estava aqui, agora em mesmo eu estava pensando nisso. Então, o grande vitorioso disso tudo não é o Cid Cury, é o deputado Paulo Ramos. Ele nos trouxe até aqui. Essa festa aqui hoje, que é uma avant-première do que vai ser logo mais, é graças a ele. Não fosse os esforços do ilustre deputado Paulo Ramos, que levou isso a sério, não descuidou um dia, nós não teríamos chegado aqui. Com todo o esforço do Cid Cury aqui todo dia, nós não teríamos chegado aqui. Mas graças a Deus, nós chegamos. Então, meus amigos, essa tragédia que se abateria sobre o nosso Estado, não vai mais se abater. Agora, como falou o deputado Paulo Ramos, já não é a primeira vez que o candidato eleito declara que não quer privatizar a SEDAI. Então, estamos bem. Nisso aí, a população está bem. Agora, eu quero mandar, antes dos agradecimentos a todos, eu quero mandar um recado para os sedaianos. O nosso sedaiano honorário é o deputado Paulo Ramos. Mas todos os trabalhadores da SEDAI. É o seguinte, esse modelo é um modelo que permite a economia de escala. É um modelo em que Alfredo Agache, grande urbanista do século passado, um urbanista francês que prestou serviço na primeira metade do século passado aqui na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, e fez o plano diretor, chegou a fazer o plano diretor, e ele dizia o seguinte, que a primeira coisa de tudo numa cidade é a providência básica de saúde, da salubridade, que é uma providência de saúde. E ele, quando ele falava nisso, ele queria falar do ciclo básico da saúde. E vocês vão ver que quem protagoniza o ciclo básico da saúde no estado do Rio de Janeiro é a SEDAI. Quando o trabalhador da SEDAI entrega água, ele está entregando vacina contra 29, 31 doenças. Então, é uma vacina múltipla e permanente. Então, o que dizia o ciclo ao qual Agache se referia era o seguinte: alguém tem que pegar a água na natureza onde ela está
trazer para a aglomeração da cidade, mães tem que tratar. Depois que tratar, tem que entregar. Mães, a água potável, dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde, é uma vacina, mas não chega. Porque depois que a água é usada, se transforma em água servida, os esgotos, passa a ser deletéria à saúde humana, porque ela torna ação o ambiente. Daí o saneamento, torna ação, ela limpa. Alguém tem que retirar. Então quem deu a vacina da água potável, tem que dar a vacina de retirar a água servida e tem que dispor no meio ambiente de forma adequada, apropriada. Para quê? Para não causar prejuízo ao meio ambiente, porque se causar prejuízo ao meio ambiente, o meio ambiente vai poluir ainda mais a água, que você vai ter que pegar de novo todo dia, toda hora para entregar, e o tratamento fica mais caro. Era esse o ciclo ao qual se referia Agache, aqui no Rio de Janeiro, na primeira metade do século passado. Então, meus amigos, eu quero mandar um recado para os trabalhadores da SEDAI. O recado é o seguinte: considerando a vacina, considerando o ciclo do Agache, o que os trabalhadores da SEDAI fazem é produzir saúde. Nós temos em nossa empresa um ativo que é a maior fábrica de saúde do mundo, que é a Estação de Tratamento de Água do Guandu, a qual eu tive a honra de dobrar quando presidia os destinos da SEDAI. Passamos de 20 metros cúbicos para 42 metros cúbicos por segundo, que se tornou a maior fábrica de saúde do mundo. Ora, se os trabalhadores da SEDAI trabalham com essa saúde, eles têm que estar no Estado, porque saúde pela Constituição é dever do Estado. Então não pode privatizar e ele trabalhar numa empresa privada. A saúde da empresa, a saúde do Agache, o ciclo de saúde do Agache precede a saúde que tem por aí para privada. Aquelas vacinas que a gente toma quando é criança, esse ciclo do Agache, a vacina da SEDAI, precede essas vacinas posteriores. Então, quero dizer para eles, orgulhem-se do trabalho que vocês têm. E por que tem que se orgulhar? Porque está trabalhando com saúde? É sim. Porque no mundo onde ainda 1.700.000 crianças menores de 5 anos de idade, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística da Suécia e também da Organização Mundial da Saúde, morrem por contato, crianças com menos de 5 anos de idade, por contato com águas poluídas, gestão de águas poluídas. E por que isso é um absurdo? Porque são moléstias que levam ao óbito, moléstias evitáveis. E é o que nós, trabalhadores da SEDAI, fazemos. Evitamos isso. No mesmo mundo que gasta, por minuto, 2 milhões de dólares por minuto em armamento, nós poderíamos estar trabalhando numa fábrica de arma, que vai lá para matar, para destruir, mas não, trabalhamos numa fábrica, numa indústria, que salva semelhantes de moléstias, que podem levar à morte, que salva vidas. Então orgulhem-se e lutem, não tenham vergonha de lutar pelo emprego de vocês. Quando vocês lutam pelo emprego de vocês estão lutando também pela população. E agora, acabei me estendendo, porque é um assunto que me toca, e o tempo está esgotado, mas eu não posso deixar de fazer os agradecimentos. Quero agradecer
quero agradecer primeiramente a Deus, e como eu sou, a minha origem, claro, dos meus antepassados, meus pais, é de um paizinho pequeno que fica lá no saco do Mediterrâneo, chama-se Síria. E lá as pessoas cultuam e cultivam a gratidão. E eu herdei isso no meu DNA dos meus pais. Então, eu quero primeiro agradecer, além de Deus, aos meus antepassados, na pessoa dos meus pais, que eram um guerreiro, meu pai e minha mãe, eram 2 guerreiros, né, que me fizeram. Agradecer a todos que na SEDAI me orientaram, assim, quando eu entrei, novinho, com 24 anos, e me ensinaram tudo. Agradecer aqueles que me ajudaram aqui, Flávio Carvalho, por exemplo, ligava meia-noite para ele, para pedir dados sobre a SEDAI, para fazer documento para entregar aqui na LERJ, e ele me atendia. Agradecer ao Camarinha, porque a gente, quando fica sozinho, não pode guardar para si tudo que está acontecendo, porque ninguém é eterno. Então, eu ligava constantemente para o Camarinha, que sempre foi meu companheiro, e dizia tudo em que pé estava, tudo que foi feito, e ele guardava isso. Agradecer a todos que vieram aqui comigo, Aracá, que logo no início. Agradecer a CEAERJ, que eu falava em nome da CEAERJ. A CEAERJ, o presidente na época era o Nilo, depois agora o Haroldo. Também agradecer o trabalho que às vezes eu dava à CEAERJ, ali na pessoa da Marguerita, da nossa colega Marguerita. E que eu falava em nome da CEAERJ por confiança. Eu falava sem perguntar a CEAERJ se eu podia falar. Era plena confiança, eu agradeço. Agradeço a presença de vocês aqui, muito obrigado. E quero fazer um grande agradecimento e a todos que me ajudaram, os sindicatos. E eu encontrava sempre aqui com o nosso colega Girota, sempre conversava muito comigo e eu aprendia muito com ele. E até já falei para ele, Cid Cury não é eterno, mas agora temos o Girota. Então, muito obrigado, Girota, por tudo. Obrigado pela presença de vocês todos. Obrigado por me aturarem aqui esse tempo todo. Desculpem. E, deputado, eu não sei o que eu tenho que falar para dizer obrigado para Vossa Excelência. Eu acho que eu sei. Posso dizer? É uma reivindicação. Vossa Excelência ainda nem pegou o avião, ainda nem embarcou no avião para Brasília, que ele agora vai ser deputado federal em Brasília a partir de 1º de janeiro. Mas eu vou fazer uma reivindicação e não quero fazer em meu nome, não. Eu quero fazer em nome de todos que estão aqui, em nome dos trabalhadores da SEDAI, e vou ter a audácia de dizer que, já que eu estou aqui nessa tribuna, com esse microfone que Vossa Excelência me deu aqui agora, nessa casa onde ficam os representantes da população, que eu quero ter a ousadia de dizer que eu represento a população do Estado do Rio de Janeiro, nessa reivindicação que eu vou lhe fazer. Ele vai dizer assim, puxa, mas eu ainda nem peguei o avião, já estão pedindo. E é o seguinte, que o senhor lidere uma frente em Brasília, não só do seu partido, mas também suprapartidária, e acrescente a nossa Constituição brasileira o seguinte, uma frase: água é um direito humano e, como tal, constitui um bem público não privatizável. Se vocês estão de acordo... Obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Obrigado a todos. Enquanto doutor Cid Cury retorna à mesa dos trabalhos, eu quero também registrar o papel importantíssimo, decisivo, que o Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI
tem travado, porque não é a primeira vez. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nessa sanha privatista, que levou Banerj, Sérgio, Conerj, Flumitrens, o estado do Rio de Janeiro perdeu tudo. Somente a SEDAI permaneceu como empresa pública. E isto é devido à luta dos sedaianos. Não foram poucas as manifestações, as mobilizações, em todos os períodos. E eu quero, antes de encerrar a nossa solenidade, pedir ao Humberto, presidente do sindicato, que faça o seu chamamento à luta que vai ser travada hoje aqui pela derrubada do veto. Por favor, Humberto. Bom dia. Agradecer a todos e todas, a mesa, em particular nosso companheiro, engenheiro, Dr. Cid Cury, e a todos aqui presentes. A nossa luta da SEDAI, eu sou presidente do sindicato, Sintsama. Eu acho que a união de todos os fóruns, associações, sindicatos, é muito importante. A SEDAI, ela sobrevive até hoje graças à nossa luta, que envolve a sociedade civil organizada, os trabalhadores, os parlamentares, companheiros aliados, porque é uma luta muito difícil. Eu falo isso porque sou presidente do sindicato no segundo mandato, diuturnamente tem problema. Haja vista que em 1994 começou a privatização a atacar a gente. Quem é da antiga se lembra. Então nós viemos, né? Estou vendo aí vários de cabeça branca. Desde 1900, faz exatamente 24 anos que a gente luta contra a privatização. Teve uma vez, na Bolsa de Valores, faltava 5 minutos para bater o martelo. Ganhamos a liminar. Então, nós já estamos calejados quando fala em privatização. Então, por isso que é importante, fundamental hoje, a gente zerar a discussão da privatização, né, deputado? Porque 2019 a gente entra zeradinho para o bom combate, que o combate sempre vai ter. Uma empresa que hoje está no jornal, que tem 5 bilhões a receber do governo federal, uma empresa considerada, está lá no Rio Centro, lá a apresentação, uma melhor empresa do Brasil e do mundo. Quem não quer essa empresa? Então não tem aqui, a gente não vamos se iludir, porque a SEDAI vai sempre ser alvo do capital privado. Então nós temos que nos organizarmos. E hoje aqui é uma demonstração de organização. Porque cada um tem um papel a cumprir, mas todos fazem. Um faz de um jeito, outro faz de outro. E isso demonstra a luta. E aí eu gostei quando o doutor Cid Cury falou que o Paulo Ramos vai ser nosso ponta de lança lá no Congresso Nacional, não tem jeito. E nós vamos estar lá juntinho dele para levar esse debate, que o problema do Rio de Janeiro não é só no Rio de Janeiro, o problema é nacional. Então é importante, muito importante, essa vitória do nosso companheiro, não só dele, de outros parlamentares que vai estar lá com a gente, ajudando a gente. Então não vou ser longo. Aqui eu tive uma aula, né, de SEDAI, eu só tenho 31 anos, mas, pô, tem gente aqui que tem 60, né? Então achei muito bom, muito importante. E vamos se manter, daqui a pouco a gente vai almoçar e vamos derrubar esse veto de hoje para fechar 2018 com as contas zeradas. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Nós vamos agora, primeiro, dar um grito, né? Não! O que os sedaianos diziam aqui na porta? Não, não, a privatização. Vamos pedir aos mais velhos também, né? Com o pulmão cheio de ar.
Vamos gritar. Não, não. A privatização. Não, não, não. A privatização. Não, não. A privatização. Salve a SEDAI. Pública, estatal, indivisível. Salve, doutor Cid Cury. Salve Cid Cury, viva Cid Cury e Paulo Ramos. Pedir a todos que venham aqui para frente, que a fotografia vai ser batida lá de cima, e aí teremos a oportunidade de guardar como lembrança, a lembrança desse momento. Está encerrada a sessão. Tem agora reunião aqui na presidência. Agradecer a todos os parlamentares que contribuíram para que pudéssemos chegar aqui a esse momento. Mandar um abraço para o presidente da casa, deputado André Siciliano, acreditando, não é isso? Que hoje aqui o veto será derrubado. Aqui, ó, virado para lá assim, ó, que de lado alto bate, ó. Pronto. E vocês de pé, eu fico sentado.